Olá pessoal, bem-vindos a mais um videoaula de linguagem C. E nesta videoaula nós vamos desenvolver um programa para poder calcular a velocidade média. E esse programa deve repetir quantas vezes for necessário, ou seja, assim que ele terminar de fazer um cálculo, ele deve oferecer a opção de refazer o cálculo, de fazer um novo cálculo. E, além disso, ele deve oferecer a opção da gente encontrar tanto a velocidade quanto o espaço, e logicamente que para cada um vai ser uma fórmula diferente. Então vamos começar aqui o nosso programa. Include stdio.h int main void abro e fecho chaves. Vamos declarar aqui agora as nossas variáveis. Vou declarar aqui algumas variáveis então do tipo float. Vou criar uma aqui, vou chamar de velocidade média, vou inicializar com 0. Vou criar outra, vou chamar de S, vou inicializar com 0 também. E outra, vou chamar de T e inicializar com 0. Além disso, vou criar outra variável que eu vou chamar de op e vou também inicializar com 0. Sempre bom a gente já inicializar as nossas variáveis assim que a gente já for declarando elas. Vou dar um espaço aqui pra gente. E agora vamos desenvolver o nosso programa. Vou criar aqui então meu menu. Vou criar um do while, que é para quê? É para que meu programa ofereça a opção de executar quantas vezes o usuário quiser. Assim que ele terminar um cálculo, ele oferece a opção de continuar ou não, de fazer outro cálculo ou não. Então vou fazer aqui um printf. Vou fazer o meu menu /n, fazer um menu bem simples. Se você quiser deixar ele mais visivelmente bonito, você pode ficar à vontade para formatar da forma que você quiser, afinal o programa é seu. Só estou dando aqui uma opção, uma forma de se resolver um determinado problema. A gente sabe que na programação existem várias formas de se resolver o mesmo problema. O printf, vou digitar aqui 1. A opção 1 vai ser para a gente calcular a velocidade média. Vou colocar aqui só vm /n e 2 para o espaço. Então um menu muito simples, sem nenhum requinte, digamos assim. E agora no scanf eu tenho que ler a opção que o usuário quis, o que o usuário quer fazer, eu tenho que saber. Até agora eu só mostrei a mensagem, então para mim poder ler, vou utilizar o scanf, % e o %d, porque eu vou utilizar aqui, eu vou ler minha variável op. Variável op sendo do tipo inteiro, eu tenho que usar %i ou %d. O i comercial, depois o op. Se eu não colocar o i comercial, o que vai acontecer? Assim que eu digitar o valor daqui da opção do meu menu, simplesmente o meu programa vai travar. Eu vou saber que o problema está no i comercial que faltou. Então vamos checar aqui. Se a opção for igual a 1, significa o que? Ele quer calcular a velocidade média. Então o cálculo da velocidade média, a gente vai colocar ele todo aqui dentro. Então a fórmula é o que? Velocidade média é igual a espaço dividido por tempo. Então a gente tem que saber qual que é o espaço, qual que é o tempo, para a gente poder saber a velocidade média. Vou dar um /n aqui então. E vou pedir ao usuário que digite a velocidade. Digite a velocidade. Solicito a ele que digite a velocidade. Para a gente dar um scanf para poder ler essa velocidade. Como é uma variável do tipo float, então a gente coloca aqui %f, o i comercial, e depois o nome da variável que a gente quer ler, que é s. Aqui eu digitei errado, né? Não é digite a velocidade, digite o espaço. Depois disso, outro printf /n digite
tempo, scanf, %f novamente, porque a minha variável é relativa ao tempo aqui, que a minha variável t é do tipo float, então %f, e comercial t. Pronto. Agora basta que a gente exiba o resultado desse cálculo. Então, printf, vou colocar aqui então o resultado já para o nosso usuário do nosso cálculo, o que deu. Então, printf /n, a velocidade média é, e aqui %f, qualquer fórmula, espaço dividido por tempo. Vou colocar isso aqui entre parênteses e pronto. Ele vai fazer o cálculo aqui, ele vai pegar esse resultado e vai mandar o resultado para o %f. Para ficar melhor aqui, porque, por exemplo, se der 2, ele vai exibir o que? Dessa forma que está aqui, 2.000, com um punhado de zeros. Então, para limitar esse resultado e a quantidade de casas decimais, a gente coloca o seguinte: %, 0.2 ou 0.3, de acordo com a quantidade de casas decimais. Eu colocando dessa maneira, eu estou falando que o limite é de somente 2 casas decimais. Lembrando que isso daqui só limita a quantidade de casas decimais, ele não faz o arredondamento, ok? Então ele só corta ali as casas decimais mesmo e exibe somente 2 ou a quantidade que você definir aqui. Feito isso, agora basta a gente passar lá para a nossa opção 2, que é para poder calcular o espaço. Vou colocar aqui espaço mesmo no menu, né? Espaço e aqui velocidade. Pronto. Então, se não, else, if. Se não, se opção for igual a 2, a gente coloca o seguinte aqui. Qual que é a fórmula aqui para a gente achar o espaço? Espaço é igual a tempo vezes velocidade média. Então, vamos fazer aqui. Tenho que saber o que? Tenho que saber o tempo, tenho que saber a velocidade média. Printf, digite a velocidade média. Ele digita a velocidade média, a gente tem que ler ela aqui, né? %f, então, e comercial, e a variável responsável pela velocidade média é Vm. Então, e comercial Vm. Vm é do tipo float, então %f. Printf. Agora vamos ler o tempo. Digite o tempo. Pronto. Agora é só a gente realmente ler. A gente só exibiu a mensagem, né? %f e comercial e variável t, que é a variável do tempo. Feito isso, é só a gente exibir o resultado aqui, que é do nosso espaço. Printf /n, o espaço é, por aqui, nosso %f, %0.2, já vamos colocar aqui. Vamos colocar a limitação já. E a fórmula então é espaço, a velocidade média, né? Velocidade média vezes o tempo. Espaço é igual a velocidade média vezes o tempo. Ele vai resolver o cálculo e vai exibir bem aqui no lugar desse %0.2f ou %f, da forma que você quiser aí. E a gente tem que colocar aqui uma opção também, para caso ele queira voltar a resolver algum cálculo de novo, executar o programa de novo. Isso a gente vai definir aqui no nosso while. Então vamos colocar aqui que vai ser a opção 0 para poder sair. Então vou colocar aqui no menu opção 0, sair. Pronto. Feito isso, coloco aqui. Enquanto minha variável opção for diferente de 0, ele continua repetindo. Quando for igual a 0,
ele simplesmente vai sair do meu laço de repetição e consequentemente vai finalizar o programa. Por que eu sei que vai finalizar? Porque depois aqui do meu laço de repetição não tem mais nada. Se tivesse alguma coisa, ele iria continuar o que tivesse aqui nas linhas seguintes do meu laço de repetição. Somente fecho o laço de repetição aqui, né? Aqui vamos adicionar aqui mais o seguinte, vamos colocar aqui systemcls dentro, no começo aqui do nosso laço de repetição, para quê? Para que quando eu começo meu laço de repetição, ele limpe a minha tela. Então da segunda vez que eu for já executar o meu programa, que eu repetir o meu laço aqui, o que vai acontecer? Ele vai limpar a tela e depois vai começar o programa de novo, para que não vire uma bagunça lá de letras e a gente acabe perdendo lá, se perdendo dentro do que a gente fez, o que a gente está fazendo. Se por acaso essa função aqui não estiver funcionando, lembrando que esse comando cls aqui é para o Windows. Se estiver no Linux, você tem que colocar clear aqui no lugar de cls. Se essa função system não estiver funcionando, você faz o seguinte, coloque aqui, importe mais uma biblioteca, é a stdlib.h, e aí ele vai funcionar, ele deve funcionar, né? Então vamos compilar e executar aqui o nosso programa. Vamos esperar um pouco até que ele compile. E aqui já deu um erro aqui, ó, falando que print aqui, ó, print não existe, é claro. É o printf, né? Eu digitei errado aí em algum lugar. Vamos caçar aqui onde está. Printf, printf, printf. Vamos executar aqui de novo e ver se ele mostra pra gente o que é a linha. Não está mostrando aqui pra gente qual que é a linha. Vamos procurar aqui. Aqui, ó, print f, aqui na velocidade média. Compilo e executo. Esperar que o Avast liberar para mim o programa. E agora a gente já pode compilar e executar de novo. E ele dá essa travada aqui porque o Avast ainda está escaneando. Assim que o Avast libera para mim, eu já posso executar meu programa. Então vamos lá. Exibiu aqui o nosso menu, vamos calcular a velocidade. Digite o espaço, vamos colocar aqui 10 km, por exemplo. Digite o tempo, vamos colocar aqui, sei lá, 30. E deu um erro aqui pra gente, né? Qual foi o erro? Ele não exibiu aqui a velocidade média. O problema aqui foi o seguinte: ele pegou, realmente ele exibiu a velocidade média, só porque ele já foi depois pra gente lá pro nosso systemcls, ele voltou pro início do nosso laço de repetição. Então a gente vai mudar o systemcls para depois do nosso menu. Então depois da gente escolher a nossa opção aqui, que ele vai limpar a tela. Depois a gente pode ajeitar isso da melhor forma, a gente acha melhor. Pode colocar aqui, por exemplo, antes de pedir para ele digitar o espaço aqui, e aqui antes de pedir para ele digitar a velocidade média, fica até melhor. Vamos compilar e executar. Aqui tá dando erro aqui porque eu tô com o programa aberto ainda, então eu tenho que fechar o programa para eu poder compilar e executar de novo. Deixa eu abrir ele aqui, para velocidade 10 e 30. Então velocidade média é de 0.33. Agora aqui, quando eu escolher aqui outra opção agora, vamos colocar aqui o espaço.
Digite velocidade média 30, digite tempo 0,33, o espaço é de 0,90, então bem próximo, né? Aqui é porque deu dízima lá no caso, né, do cálculo anterior, então aqui eu teria que colocar toda a dízima aqui. Então por isso que ficou o resultado não tão certo, não ficou os 10 quilômetros lá, né? Vou digitar aqui o 0 para sair, finalizou o meu programa. Então é isso, vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula, onde a gente vai resolver mais um problema de linguagem C, algum exercício. E provavelmente também eu estarei agora voltando a publicar algumas videoaulas de Pascal, já que o pessoal está pedindo bastante, está pedindo muitas videoaulas de Pascal. Talvez também eu faça algumas videoaulas de linguagem C, trabalhando com banco de dados. O pessoal aí está pedindo muito também. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.